Saudamos todos os nossos irmãos e amigos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Aqui estamos para juntos estudarmos a Bíblia. Ficamos agradecidos a Deus por Ele permitir termos mais um dia de vida e também estes momentos para estudarmos a Sua Palavra. Somos gratos a todos vocês, onde quer que vocês estejam e que estudam conosco a Bíblia diariamente. Nós agradecemos a vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila, vocês que compartilham esses estudos com outras pessoas, que clicam no dedinho de joinha no canal, no Hora Tranquila do YouTube. Enfim, todos vocês que fazem parte deste ministério, nós louvamos a Deus por você existir. Queremos aqui mandar um alô especial para vocês que nos escrevem, dizendo de onde acompanham os estudos. Nercilene Lima, do Nascimento e Família, são lá de Comunidade Boa Fé, Mojuí dos Campos, no Pará. Edna Santos é do Rio de Janeiro, Maria Nochelle Donazan de Piracicaba, São Paulo, Valdir Westphal e Rita são de Guarapari, no Espírito Santo. Maria Isabel e o esposo Roberto Pavão e família são de Vilhena, em Rondônia. Adenir Martelo é de Vila Velha, no Espírito Santo. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e sempre mandaremos um alô para vocês. Basta você, quando fizer os comentários, colocar de que cidade você está ouvindo. Que Deus abençoe a todos e vamos orar. Pai nosso que estás nos céus, aqui nos encontramos felizes, agradecidos por este dia de vida e por este momento que nos é dado para estudarmos a Tua Palavra. Que o Teu Espírito Santo esteja presente com cada um de nós, abrindo a mente para entendermos a Tua Palavra e que possamos, Pai, colocar em prática em nossa vida. Abençoa, Pai, cada um dos nossos irmãos, amigos que acompanham os estudos. Cada um tem sua luta, seu problema, sua necessidade. Todos esses que nós citamos os nomes, que Tu abençoes, Pai. Realize uma transformação na vida de cada um desses irmãos. Aqueles que nos escrevem também pedindo orações, que recebam as bênçãos conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Vamos continuando aqui com o estudo da semana. Falamos ontem a respeito da aliança que Deus ele fez com o povo de Israel, e dissemos ontem que eles não quiseram ouvir e nem atenderam. Ao contrário, andaram cada um segundo a dureza do seu coração maligno. Por isso fiz cair sobre eles todas as ameaças desta aliança, a qual lhes ordenei que cumprissem, mas que eles não cumpriram. Jeremias 11, verso 8. Sabemos que na aliança existem as duas partes. No caso aqui, Deus e nós, cada um individualmente. Deus, quando nos chama, quando nós aceitamos a Jesus, nós estamos aceitando esta aliança que foi feita conosco, e então requer que nós cumpramos a nossa parte. E conforme nós lemos aqui em Jeremias 11, verso 8, o povo de Israel, que era a nação escolhida, cada um foi viver a sua própria vida, andando segundo a dureza do seu coração maligno, diz aqui a palavra de Deus. E é também o que acontece muito hoje com os que são cristãos, que aceitaram a Jesus, mas vivem a vida à sua própria maneira, como nós dizemos, ao seu bel prazer. Fazem aquilo que dá na cabeça, que está com o desejo da carne querendo fazer, e se esquecem que tem um compromisso com Deus. E qual é este compromisso que nós temos com Deus? É obedecer a Deus, é fazer a vontade de Deus. E quando nós desobedecemos a Deus, o que acontece? Recai sobre nós tudo aquilo que foi dito lá em Deuteronômio, capítulo 15, a partir do verso 16, que aquela maldade, aquelas ameaças, eles iriam sofrer consequências por estarem desobedecendo a Deus. Deuteronômio 28, a partir do verso 15. Você e eu temos que estar conscientes que nós precisamos estar prontos a ouvir a voz de Deus e fazer a sua vontade. É bem verdade que Deus ele tem sempre um remanescente. O que é o remanescente? A maioria já sabe, não é?
é um resto, um restante, é um pequeno povo. De todos aqueles que aceitam a Jesus, existe um pequeno povo entre todos esses que são fiéis a Deus. Estes são os remanescentes. Em Isaías capítulo 4 e no verso 3, diz assim: todos que restarem em Sião serão um povo santo, aqueles que permanecerem em Jerusalém, que estiverem registrados entre os vivos. Então todos os que restarem, o restante, é um povo santo, é um povo separado, é um povo que Deus tem um apreço muito grande por cada um que se submete à sua vontade. Nós lemos também em Miqueias capítulo 4, versos 6 e 7. Miqueias 4, versos 6 e 7 diz: naquele dia, diz o Senhor, reunirei os fracos, os que foram exilados, aqueles a quem feri. Os fracos sobreviverão como um remanescente, os exilados se tornarão uma nação forte. Então eu, o Senhor, reinarei sobre eles no Monte Sião para sempre. Mais uma vez aqui a palavra de Deus falando de um remanescente, de um restante. Diz ele aqui: eu reunirei os fracos, os que foram exilados. Irmãos, nós, humanamente falando, nós somos fracos para vencermos as lutas, as provações. É por isso que nós temos que nos colocar nas mãos de Deus diariamente, pedir a Ele forças, poder para vencermos as lutas e as provações, porque por nós mesmos nós não temos capacidade. Então, naquele dia, diz o Senhor, eu reunirei os fracos, os que foram exilados, aqueles a quem feri. E então os fracos sobreviverão como um remanescente, como um resto. Ainda nós lemos em Sofonias no capítulo 3, versos 12 e 13. Assim nos diz a palavra de Deus: só restarão os pobres e os humildes, pois eles confiam no nome do Senhor. O remanescente de Israel não cometerá injustiça, não mentirão, nem enganarão uns aos outros. Comerão e dormirão em segurança, e não haverá quem os atemorize. Vejam, o remanescente são os pobres de espírito, claro, né? Que reconhecem que não têm poder nenhum, capacidade nenhuma para vencer o poder do inimigo, as tentações e provações. Os humildes, aqueles que confiam no nome do Senhor. O remanescente de Israel não cometerá injustiça, não mentirão, nem enganarão uns aos outros. Como é que nós temos vivido, amigos, irmãos, irmãs e amigas? Como é que nós temos vivido? Temos enganado as pessoas, nós temos mentido uns aos outros, porque o remanescente, o restante, é um povo separado, é um povo que não comete injustiça, é uma pessoa justa, é uma pessoa que não mente, que não engana. Nós precisamos refletir se o nosso cristianismo está sendo um cristianismo autêntico, que vive os princípios da palavra de Deus, ou se o nosso cristianismo é um cristianismo que se esconde atrás de uma fachada, porque no íntimo nós somos injustos, nós enganamos aos outros, nós mentimos aos outros, e o remanescente, o que fará parte daqueles que estarão com Cristo eternamente, eles não são injustos, não mentem, não enganam, eles vivem de acordo com a palavra de Deus. Ainda nós queremos ler em João capítulo 10. João capítulo 10, versos 27 e 28 nos diz assim: minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas nunca morrerão. Ninguém pode arrancá-las de minha mão. Aqui Jesus falando sobre ser o bom pastor. Jesus, ele tem o seu rebanho, nós somos ovelhas do seu pasto. Agora, a ovelha que realmente está disposta a seguir ao pastor, elas ouvem a sua voz. Quando o pastor chama, elas vêm. E o pastor conhece as suas ovelhas e elas o seguem. E então Jesus, ele diz: eu lhes dou a vida eterna e elas nunca morrerão. Ninguém pode arrancá-las de minha mão. Que promessa maravilhosa que temos aqui na palavra de Deus. Ninguém
pode arrancá-las de minha mão. Não há poder nenhum neste mundo, não há nada que possa arrancar aqueles que se refugiam em Deus, aqueles que seguem a voz do pastor, aqueles que fazem a vontade de Deus, o remanescente que está se preparando para o encontro com o Senhor Jesus. Que nós estejamos entre aqueles que permanecerão de pé, que estarão prontos a seguir o Cordeiro por onde quer que ele for. Que nós não venhamos a nos deixar levar por enganos, por sofismas, que nós não venhamos a dar ouvidos a outra voz que não seja a voz do pastor. As ovelhas conhecem a voz do seu pastor. E nós temos conhecido a voz de Jesus quando nós ouvimos em nossa mente o Espírito Santo falar que nós não deveremos fazer determinada coisa e nós pensamos assim, não tem problema, eu posso fazer. Então, é a luta que nós temos dentro de nós, é o bem contra o mal, é a carne contra o espírito. A nossa carne deseja fazer as coisas erradas, as coisas más, mas o Espírito ele procura nos guiar, nos orientar para que nós evitemos fazer essas coisas erradas, para que nós permaneçamos no caminho, para que nós permaneçamos entre aqueles que fazem parte deste remanescente, deste resto, que é fiel a Deus em toda e qualquer circunstância. Que nós possamos pedir a Deus forças para nós cumprirmos a nossa parte na aliança, que é nos mantermos fiéis ao nosso pastor, fazendo a vontade dele em nossa vida e não a nossa própria vontade. Que Deus nos abençoe. Estaremos de volta amanhã, se Deus nos permitir, dando sequência ao estudo desta semana, mas não nos esqueçamos, farei com eles aliança eterna, jamais deixarei de lhes fazer o bem. Jeremias 32, verso 40. Que Deus nos abençoe.